Você já se arrependeu de ter falado algo na hora errada? Talvez, no calor de uma conversa, disse mais do que deveria e depois se pegou pensando: por que eu falei aquilo? Muitas vezes buscamos atenção, respeito ou admiração e acabamos falando mais do que seria necessário. Quase sempre isso nos leva a cometer erros. Já parou para pensar por que temos dois ouvidos e apenas uma boca? Talvez isso seja um lembrete sutil de que fomos projetados para ouvir mais e falar menos. No entanto, em nossa ânsia de mostrar uma certa imagem para os outros, frequentemente exageramos nas palavras e, no final, nos arrependemos. Olá a todos, eu sou o Henrique Magalhães e hoje vamos falar sobre algo que pode transformar completamente a maneira como você vive e se relaciona com o mundo: o verdadeiro poder do silêncio. Prepare-se para descobrir como essa simples, mas poderosa prática pode trazer mais paz, resiliência e controle emocional para a sua vida. Então, fique até o final, porque o que você vai aprender aqui pode mudar sua perspectiva para sempre. O silêncio, algo aparentemente simples, pode ser um poderoso aliado em nossas vidas. A habilidade de saber quando falar e, mais importante, quando ficar em silêncio, é uma das mais subestimadas formas de poder. Neste vídeo, vamos explorar o verdadeiro poder do silêncio e como ele pode transformar sua vida. Antes de começarmos, peço que se inscreva no canal se não for inscrito e no final deixe seu gostei e diga o que esses ensinamentos agregou em sua vida. Feito isso, vamos começar. O silêncio é um refúgio em um mundo barulhento. Vivemos em um mundo que nos bombardeia constantemente com informações. Redes sociais, televisão, rádio, conversas, o ruído é incessante. Muitas vezes confundimos falar muito com conhecimento ou liderança, mas na verdade, os maiores líderes da história são aqueles que sabem a hora certa de falar e, mais importante ainda, sabem a hora certa de ouvir e permanecer em silêncio. Mas por que isso acontece? O silêncio nos dá espaço para refletir, processar e principalmente escutar. Ele nos permite absorver as palavras dos outros, entender suas perspectivas e tomar decisões mais conscientes. Quando falamos sem pensar, reagimos automaticamente, sem dar tempo ao nosso cérebro de processar o que está acontecendo. Ao contrário, o silêncio nos dá o controle sobre nossas reações, permitindo que sejamos mais racionais e menos impulsivos. O silêncio e o autocontrole. Uma das grandes virtudes do estoicismo, por exemplo, é o autocontrole. Os estoicos acreditavam que o verdadeiro poder não está no que falamos, mas no que escolhemos não dizer. Eles viam o silêncio como uma forma de sabedoria. Às vezes, nossa maior força está em nos conter. Quantas vezes você já se pegou falando algo no calor do momento e depois desejou não ter dito? Praticar o silêncio não significa ser submisso ou aceitar tudo o que os outros dizem. Pelo contrário, significa que você está no controle. Ao escolher o momento certo para falar, você demonstra poder e sabedoria. Falar menos também significa que você será mais assertivo quando abrir a boca e suas palavras terão mais impacto. O silêncio como ferramenta de comunicação. Em muitas situações, o silêncio comunica mais do que as palavras. Imagine uma discussão acalorada. Quando uma pessoa para de falar e simplesmente escuta, a dinâmica muda completamente. O outro lado se sente ouvido e muitas vezes isso desarma o conflito. O silêncio pode ser uma ponte entre pessoas, permitindo que elas reflitam sobre o que foi dito, ao invés de continuar o ciclo de ataques verbais. Além disso, o silêncio dá espaço para que os outros se expressem. Em nossas interações, queremos ser ouvidos, mas quantas vezes realmente damos ouvidos aos outros? Ao praticar o silêncio, mostramos respeito pela opinião alheia, o que fortalece nossos relacionamentos. Silêncio não é submissão. Muitas pessoas confundem o silêncio com fraqueza ou submissão. Elas acreditam que, ao não responderem imediatamente, estarão perdendo a oportunidade de mostrar sua força ou impor suas opiniões. No entanto, o silêncio estratégico pode ser uma das ferramentas mais poderosas em qualquer diálogo. Saber quando não falar é, na verdade, um sinal de confiança e maturidade emocional. Em negociações, por exemplo, o silêncio pode ser usado como uma tática poderosa. Após fazer uma oferta ou uma declaração, o silêncio coloca pressão no outro lado, forçando-o a preencher o espaço vazio. Muitas vezes, quem fala primeiro perde. O poder do silêncio, nesse contexto, é demonstrar que você está confortável com o desconforto. Você está no controle da situação. O silêncio e a saúde mental.
Além das interações sociais e profissionais, o silêncio tem um impacto profundo na nossa saúde mental. Vivemos em um ritmo frenético, onde o barulho externo se reflete em um barulho interno. A falta de silêncio pode nos deixar ansiosos, estressados e exaustos. Ao cultivarmos momentos de silêncio em nossas vidas, oferecemos ao nosso cérebro a chance de descansar e se restaurar. Muitas práticas de mindfulness e meditação enfatizam a importância do silêncio, não apenas no ambiente externo, mas também internamente. O verdadeiro silêncio é aquele que cultivamos dentro de nós, silenciando nossos pensamentos desordenados e criando um espaço de paz. Nesse espaço, somos capazes de nos conectar com nossa essência, de ouvir nossa própria intuição e de tomar decisões mais alinhadas com quem realmente somos. Praticando o poder do silêncio. Agora que entendemos o valor do silêncio, a grande questão é: como podemos incorporá-lo em nossas vidas? Aqui estão algumas práticas simples que podem ajudá-lo a desenvolver o poder do silêncio. Pausas conscientes. Antes de responder a alguém, faça uma pequena pausa. Isso pode ser apenas alguns segundos, mas o suficiente para que você tenha tempo de pensar antes de falar. Essa simples prática pode evitar muitos arrependimentos futuros. 2. Momentos de reflexão diários. Reserve alguns minutos do seu dia para ficar em completo silêncio. Pode ser logo pela manhã ou antes de dormir. Durante esse tempo, apenas respire profundamente e permita-se estar presente no momento. 3. Ouvir ativamente. Quando estiver em uma conversa, faça um esforço consciente para ouvir mais e falar menos. Isso não só fortalecerá seus relacionamentos, mas também permitirá que você aprenda mais sobre as pessoas ao seu redor. 4. Evitar reações instantâneas. Quando confrontado com uma situação estressante ou emocional, pratique o silêncio antes de reagir. Isso lhe dará o tempo necessário para processar suas emoções e responder de forma mais calma e ponderada. 5. O poder transformador do silêncio. O silêncio é, sem dúvida, uma ferramenta subestimada. Ele nos dá o espaço para refletir, para escutar e, o mais importante, para estar em controle de nossas palavras e ações. Na próxima vez que se encontrar em uma situação desafiadora, lembre-se do poder do silêncio. Ele pode não apenas evitar conflitos desnecessários, mas também fortalecer sua presença e aumentar sua sabedoria. O que você acha? Será que o silêncio pode realmente mudar a sua vida? Compartilhe nos comentários suas experiências com o silêncio e como ele tem impactado sua jornada. Agora, imagine o impacto que isso teria na sua vida. Pense em como ser uma pessoa mais calada e que fala apenas o necessário pode ser o ponto-chave para viver com menos preocupações, com mais resiliência e uma paz interior que muitas vezes é tão difícil de alcançar. Quando falamos menos, evitamos entrar em situações desnecessárias. Pense em quantas vezes você já se viu em uma situação complicada porque falou mais do que deveria. Quantas vezes uma simples conversa se transformou em um problema porque você se precipitou, disse algo no calor do momento e depois acabou machucando alguém ou a si mesmo? Não é incomum, e todos nós já passamos por isso. Mas o que acontece quando aprendemos a controlar nossas palavras? Quando dominamos a arte do silêncio, ganhamos mais controle sobre nossas emoções, evitamos conflitos desnecessários e, consequentemente, vivemos uma vida com menos preocupações. As pessoas que falam menos são aquelas que não têm que lidar com o arrependimento de palavras ditas sem pensar, que não precisam ficar preocupadas com como suas palavras foram interpretadas. Essas pessoas têm mais paz, porque falam apenas o que precisa ser dito. Os perigos de falar demais. Você já parou para refletir sobre o perigo que há em falar demais? Quanto mais falamos, maior a chance de sermos mal interpretados, de revelar algo que deveria ser mantido em segredo, ou até mesmo de ofender alguém sem a intenção de fazê-lo. Muitas vezes, na tentativa de preencher o silêncio, acabamos dizendo coisas que não deveriam ser ditas. E isso pode causar danos irreparáveis nos nossos relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais. Lembre-se daquela vez em que você falou algo sem pensar e machucou profundamente alguém que você ama. Talvez, ou um comentário insensível. Palavras machucam e elas têm um peso que muitas vezes não medimos até ser tarde demais. E o problema maior é que uma vez que as palavras saem da nossa boca, não há como voltar atrás. Podemos até pedir desculpas, mas o dano já foi feito. As pessoas podem perdoar, mas dificilmente esquecem.
falar demais pode transformar uma situação simples em um verdadeiro desastre. Torne o silêncio como sua proteção. Por outro lado, quando falamos menos, nos protegemos dessas armadilhas. Falar menos significa evitar o excesso de explicações, evitar revelar vulnerabilidades desnecessárias e, principalmente, evitar magoar as pessoas à nossa volta. Isso não significa se fechar ou se isolar, mas sim ser seletivo com as palavras, escolher o momento certo para falar e o que realmente vale a pena ser dito. Ser uma pessoa de poucas palavras não é ser fraco ou tímido, é ser estratégico. É entender que nem tudo precisa ser dito, que nem toda discussão merece uma resposta e que muitas vezes o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. E é nessa escolha consciente de quando falar e quando permanecer em silêncio que encontramos uma vida mais tranquila, com menos arrependimentos, a sabedoria do silêncio. Você já percebeu como as pessoas mais sábias tendem a falar menos? Pense em figuras históricas, filósofos, líderes espirituais. Eles não são aqueles que estão sempre falando, debatendo ou impondo suas opiniões. Pelo contrário, são pessoas que observam, que refletem e que falam apenas quando necessário. Quando essas pessoas abrem a boca, suas palavras têm um peso enorme, porque sabemos que não falam por falar, mas sim com intenção e propósito. É isso que faz do silêncio uma ferramenta tão poderosa. Ele nos dá tempo para refletir antes de agir, para processar nossas emoções e responder de maneira mais equilibrada. Ao contrário da fala impulsiva, que muitas vezes leva a arrependimentos, o silêncio nos oferece a chance de sermos mais sábios em nossas escolhas. E é essa sabedoria que nos traz a tão desejada paz interior. O silêncio e a resiliência. Além disso, o silêncio está intimamente ligado à resiliência. Ao aprendermos a silenciar nossas palavras, também aprendemos a silenciar nossas reações. Quando enfrentamos situações desafiadoras, ao invés de reagirmos imediatamente com palavras duras ou impulsivas, podemos escolher o silêncio. Esse pequeno momento de pausa pode fazer toda a diferença, nos permitindo responder de maneira mais equilibrada e eficaz. Resiliência é a capacidade de se adaptar a adversidades sem ser consumido por elas. E o silêncio nos dá esse poder. Ele nos permite observar, refletir e agir com sabedoria, em vez de sermos arrastados pela emoção do momento. Quando escolhemos o silêncio, escolhemos também a paz. Escolhemos evitar conflitos desnecessários. Escolhemos preservar nossa energia e nossa saúde mental. Lembre-se disso. Atrasando, como posso começar a aplicar o silêncio na minha vida? Não se preocupe, porque não é algo que acontece da noite para o dia, é uma prática. Comece observando suas conversas. Perceba quando está prestes a falar por impulso e, em vez disso, escolha o silêncio. Dê a si mesmo um momento para refletir antes de responder. Pode ser apenas alguns segundos, mas isso já faz uma diferença enorme. Além disso, busque momentos de silêncio em sua rotina. Desconecte-se do ruído do mundo, das redes sociais, das distrações. Encontre um tempo para ficar sozinho, em silêncio, apenas com seus pensamentos. Esses momentos de quietude serão sua fonte de equilíbrio e clareza, e com o tempo você perceberá como eles trazem mais calma e resiliência para a sua vida. Agora eu quero saber de você. Quantas vezes você já se arrependeu de ter falado demais? Como você acha que o silêncio poderia transformar sua vida? Deixe seus pensamentos nos comentários, compartilhe suas experiências e vamos continuar essa conversa. O poder do silêncio está ao seu alcance, e eu estou aqui para ajudá-lo a descobri-lo. Então, continue assistindo até o final, porque há muito mais sobre o poder transformador do silêncio que você ainda vai descobrir. Quando começamos a entender o poder do silêncio, percebemos que ele não é apenas a ausência de palavras, mas sim uma forma ativa de controle e estratégia. Ao dominar o silêncio, conseguimos transformar não apenas nossas interações com os outros, mas também a maneira como lidamos com nós mesmos. E é justamente essa transformação que pode ser o segredo para uma vida com menos preocupações e mais equilíbrio. O silêncio não significa se distanciar das pessoas ou viver em constante retração. Pelo contrário, ele nos permite conectar de maneira mais profunda com quem somos e com as pessoas ao nosso redor. Já notou como em momentos de tensão, o silêncio pode ser mais poderoso do que uma enxurrada de palavras? Ele dá espaço para que as emoções se acalmem, para que a razão tome a dianteira e para que possamos reagir de maneira mais ponderada. Muitas vezes, em situações de conflito,
o impulso natural é querer justificar, se defender ou até mesmo atacar. Mas, e se em vez disso, você escolhesse o silêncio? Imagine o impacto disso. No lugar de palavras ditas no calor do momento, você estaria oferecendo uma pausa, uma chance de reflexão, não só para você, mas também para outra pessoa. Essa pequena mudança pode transformar uma situação que poderia escalar para um conflito em algo muito mais controlado e saudável. Casos de falar demais e seus perigos. Pense agora nas vezes em que você, talvez sem querer, magoou alguém porque falou demais. Quantas amizades ou relacionamentos já foram prejudicados por uma palavra fora de lugar? Quantas vezes a sua sinceridade se transformou em algo que machucou outra pessoa? Esse é um perigo real de falar sem pensar. Um caso bastante comum é quando fazemos críticas no calor da raiva. Ao tentar desabafar, muitas vezes usamos palavras mais fortes do que o necessário, e isso pode ferir profundamente o outro. Mesmo que tenhamos razão em alguns pontos, o modo como transmitimos a mensagem é o que realmente causa o estrago. Não é incomum que palavras ditas sem filtro criem uma ferida difícil de ser curada, especialmente em pessoas que são emocionalmente mais sensíveis. E o pior é que o arrependimento quase sempre chega tarde demais. Não podemos voltar no tempo, apagar o que foi dito, e muito menos desfazer o impacto emocional que causamos. Por isso, a escolha pelo silêncio, ou pelo menos pela reflexão antes de falar, pode evitar tanto sofrimento desnecessário. Ser silencioso, em muitos casos, é o melhor caminho para preservar seus relacionamentos e proteger a sua própria paz de espírito. O silêncio e a confiança. Outra vantagem de quem fala menos é que essas pessoas costumam passar uma imagem de confiança e controle. Quando você observa alguém que escolhe as palavras com cuidado, percebe que essa pessoa não precisa provar nada para ninguém. Elas falam quando realmente têm algo a dizer, e por isso suas palavras têm peso. Elas não são apressadas, não entram em discussões desnecessárias e conseguem demonstrar um controle sobre suas emoções que impressiona. Essa confiança que vem do silêncio também traz paz. Quando você não se sente obrigado a responder a tudo, a participar de todas as conversas ou a dar sua opinião em todos os momentos, você vive com menos pressão. O silêncio cria um espaço onde você não se sente compelido a agradar, a impressionar ou a ser validado o tempo todo. E isso é libertador. Pessoas silenciosas muitas vezes são vistas como misteriosas, e essa aura de mistério pode ser uma ferramenta poderosa. Ao falar menos, você deixa espaço para que as pessoas fiquem curiosas sobre você, sobre suas opiniões e sobre quem você realmente é. E essa curiosidade, quando bem utilizada, pode ser transformada em respeito e admiração. O equilíbrio entre falar e ouvir. Além disso, quem fala menos, ouve mais. E aqui está uma das maiores riquezas do silêncio, a capacidade de ouvir ativamente, de compreender profundamente o que os outros estão dizendo. Quando estamos sempre preocupados em falar, acabamos prestando menos atenção no que o outro está tentando nos comunicar. Perdemos detalhes, deixamos passar sinais importantes e, com isso, nossas interações se tornam superficiais. Mas quando você pratica o silêncio e se torna um ouvinte atento, as suas conexões se aprofundam. As pessoas sentem que você realmente as escuta, diminui o risco de se envolver em conflitos desnecessários, evita arrependimentos, ganha mais controle sobre suas emoções e fortalece seus relacionamentos. Mais do que isso, o silêncio traz paz. Ele cria um espaço onde você pode refletir antes de agir, onde você pode observar antes de responder e, principalmente, onde você pode se conectar com sua própria essência. Agora eu te convido a refletir sobre sua vida. Quantas vezes você já falou